Voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos desigualdade social no Brasil. André, Ingrid, eu havia feito uma provocação para a Luciana com relação a algo que é central, na minha opinião, nessa discussão. Se esses 6 mais ricos, rentistas, para o Gessé Souza, são os mais representados, não legislarão contra si mesmos. Portanto, aquele sujeito que ganha 40 mil reais, os R$ 4,50 do imposto no arroz não o atinge tanto. É preciso legislar, André, Ingrid, sobre as grandes fortunas. É preciso repensar uma lógica de distribuição de impostos no Brasil para a gente poder ter mais recursos para poder investir em projetos como que a Luciana colocou. Ingrid, por favor. Eu acredito. Com certeza a gente precisa repensar isso tudo. A gente precisa rever nossas políticas públicas. O imposto sobre grandes fortunas está engavetado no Congresso Nacional, até que realmente queiram instituí-lo. Até então, um imposto que vai valer para quem está ali, ou para uma pequena minoria do nosso país, que vai valer, e para quem está ali para poder legislar sobre aquilo e fazer acontecer, até então não vale a pena. Então, por isso a gente tem ele tão moroso, para sair. Como é o problema do nosso país. Você acha que seria justo? Sem dúvida. A gente precisa, O nosso país está em crise e é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Agora, André, quando Emmanuel Macron, na última sexta-feira de setembro, na França você tem uma distribuição de impostos mais dura com relação às fortunas. E aí Macron, esperando a vinda, os egressos do Brexit, que irão para o continente europeu, ele dá uma flexibilizada com relação aos impostos de grandes fortunas. Um sujeito com capital, com a cabeça liberal, na minha opinião, muito próximo de um Dória, por exemplo, vindo do mercado. É justo a forma de se cobrar imposto no Brasil e de se aplicar esse recurso para a população? Você acha que vai acontecer o que, por exemplo, Macron na França está fazendo? Assim, nunca vai taxar essa grande fortuna? Primeiro, eu acho que essa comparação sua é pobre Macron, comparar com Dória. Quem é Dória, Macron ao contrário do Brasil, na Europa tem um liberalismo conservador de fato, ideológico e com substância teórica por trás. Na França, ele pode fazer isso com relação às grandes fortunas, porque na França você tem alíquota de imposto de renda até 75%. Então, ele pode fazer um pequeno agrado a grandes fortunas e ele não vai alterar a forma de tributação do imposto de renda. Você veja que o Brasil é extremamente iníquo. Você tem um sistema de tributação no imposto de renda, por exemplo, extremamente regressivo. São 3 alíquotas, 27,5% é o máximo. Esse governo aí, na sua ânsia de tapar o buraco que ele não quer tapar, diminuindo o pagamento de juros, ele propôs um aumento da alíquota para quem ganha mais de 20 mil mensais, 0,03% da população, da população ocupada. Esses 0,03% conseguiram simplesmente parar qualquer discussão a respeito. Então, tem esse problema interno de representação que sua resolução não é fácil, é complexa, mas passa necessariamente por uma reforma política eleitoral. O nosso sistema político eleitoral, ele é de 32, o sistema representativo para o legislativo, ele é de 1932, Getúlio Vargas. E você, na verdade, vota no partido, Então, por exemplo, você tem um tiririca no seu partido que faz 1,5 milhão de votos e o quociente eleitoral é 300 mil, o seu partido tem cinco deputados federais. Então, portanto, você tem lá 4 que não tiveram sequer 20 mil votos.
Então, na verdade, você tem 36 ou 37 deputados federais no Brasil hoje que foram eleitos com votação própria. Você acha que essas mudanças todas que estão se despontando, Distritão, Distritinho, a Jabuticaba mista que eles montaram lá, você acha que isso vai ser... Não, esse não, o que eles tentaram fazer a toque de caixa agora foi, na verdade, o Distritão era, na verdade, uma forma de manter as coisas como são. Uhum. A discussão o sistema apropriado, ele ainda não é um consenso, mas os cientistas políticos têm uma tendência a um consenso em relação ao distrital misto, uhum. né, que é parte representativo, parte distrital representativo do distrito e parte proporcional uhum. do partido. Mas só assim a gente pode ter alguma representação no Senado e na Câmara e nos estados e nos municípios, né, que seja mais, que espelhe melhor a população brasileira. Luciana, quando você coloca de movimentos culturais da periferia, de serem reconhecidos com dignidade, né? O próprio Gessé Souza vai falar de capital cultural valorizado, né? Eu estou insistindo nas perguntas que têm a ver com capital de dinheiro mesmo, né? Assim, de dividir impostos e representação, que o professor André estava colocando. Como que é possível de melhorar a questão da desigualdade social também dividido no capital cultural valorizado, assim? Como que é possível o sujeito do morro ter mais acesso à cultura? Então, o menino que escreve o funk, e aí ele vai ter leitura de Machado de Assis com mais vocabulário para ele poder escrever esse funk melhor e fazer uma batalha de rap debaixo do viaduto de Santa Teresa e isso ser reconhecido de forma mais igualitária em meio à sociedade. Como que é possível pensar capital com capital cultural valorizado? Primeiro, não sou contra o menino aprender Machado de Assis, mas como diria o Carlinhos Brown, aquela alfabetização e aquela cultura que ele constrói lá é tão boa quanto o Machado de Assis. Sim. Não diz que não exista o funk mal escrito, mas tem o funk bem escrito, como tem a música de MPB boa e aqui não é. Mas eu acho que o principal ali é que as leis de incentivo à cultura, elas dão subsídio às empresas no imposto. Então, eu posso pagar menos imposto se eu financiar meios culturais. Mas não há um incentivo para que as pessoas, ou para que as empresas, nesse caso, queiram financiar algo mais popular. Em geral, elas querem ser associadas a algo mais luxuoso, a algo mais refinado. Então, talvez direcionar uma das medidas, não a única, que esses estímulos pudessem ser maiores ou, assim, de alguma forma, beneficiar essas formas culturais populares, como o congado, como outras coisas que existem no interior, que são boas, sabe? Tem cidades pequenas lutando para preservar seu patrimônio histórico. Mas é claro que é mais interessante embelezar a Praça do Papa do que cuidar da igreja histórica de uma cidadezinha pequena, porque a mídia vai dar mais atenção. Sim. Não que a Praça do Papa não mereça atenção, mas é porque se o Estado não cumprir esse papel realmente com o cidadão, de ajudar nessa redistribuição do capital, no sentido de direcionar as políticas públicas onde realmente há uma carência, não é tirar de quem tem, mas direcionar onde a necessidade é maior, o mercado por si só vai onde houver aquele top of mind mais interessante no prêmio de mídia. E não vai ser nas pequenas coisas, não vai ser naquela cultura que ainda não é conhecida. Parintins é conhecido no mundo todo e o Brasil custou a descobrir Parintins. Então, é preciso mudar essa ideia de que nós vamos incentivar só o que as empresas quiserem. Não, se elas vão ter um benefício de imposto, esse benefício é em troca de ajudar numa política pública que a sociedade precise. Sabe o que eu acho que é legal, Ingrid, que, André, Luciana, que caminhando para já mais da metade do programa, a gente acaba entendendo que a desigualdade social ela precisa de ser resolvida através de uma questão ampla das assembleias, dos congressos, mas ela também precisa de ser resolvida através de uma valorização das pessoas, dos sujeitos. A gente está pronto para poder fortalecer essas associações, assim? Essa meninada do funk, Ingrid, assim, aquele sujeito que tem lá uma associação comunitária no bairro dele, para poder reivindicar aquele buraco que nunca é tampado, sabe? O que é possível do povo fazer para se organizar melhor? Eu acho que o povo já está se organizando melhor. Né? O que a gente precisa de políticas públicas voltadas para a educação. Porque eu acredito que apenas a educação será possível transformar o nosso país num longo prazo. Né? Porque a cultura existe, né? Na periferia, eles conseguem se transformar pela cultura.
né? Mas eles precisam também ter esse acesso à educação para poder competir, né, com a outra cultura que também existe, né? Com essas outras pessoas que também têm mais acesso, né? E aí o mercado acaba excluindo, né? Na hora de captar pelas leis de incentivo, né? Porque a lei de incentivo ela tem todas as suas dificuldades, né? Os seus trâmites. Nós somos ensinados desde pequenos na escola a nos associarmos, a lutarmos pelos nossos direitos. Somos ensinados a isso? Não. Eu gostaria de comentar a esse respeito, porque remete de novo a Jacen Souza e que remete a Bourdieu, na verdade, que é o homem do capital, o sociólogo do capital cultural. O Jacen fala em capital cultural de uma classe média dominante. Sim. E quando ele fala em capital cultural, ele se refere especificamente à socialização primária na família e posteriormente à socialização secundária na educação. A socialização primária é muito diferente se você nasce e cresce numa família em que tem estantes cheios de livro, o pai e a mãe falam inglês, leem jornal todo dia, falar uma segunda língua é a coisa mais natural do mundo. Quando você chega com 18 anos, isso é perfeito. Se você nasceu lá no General Carneiro, sua mãe é sozinha, diarista, te deixa com a vizinha, você nunca vê um livro, você nunca nem sabe o que acontece no resto do mundo, você pode ser o maior funkeiro do mundo que for. Você vai ser culturalmente, essa cultura não hegemônica, ela pode ser até valorizada com algumas políticas, etc., alguns movimentos, mas sem acesso à educação, ao sistema educacional, nada vai mudar no Brasil. Eu vou para um breve intervalo, eu quero voltar exatamente nisso. Se essa realidade que o senhor está colocando ela é uma realidade estática, né? Vamos para um breve intervalo. O que é essa educação que o professor André vai colocar para o próximo bloco? Até daqui a pouco.